Olá, eu sou Shigenombo Fujimoto, engenheiro eletricista aposentado. Também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. A Sueli Nascimento é uma profissional que um dia aquele bichinho da leitura entrou dentro dela. Ela foi captando todas as informações desse mundo, foi dividindo o cérebro e dali nunca mais parou de escrever, né? Ela é uma pessoa muito solicitada, a gente já tinha tido a oportunidade já na outra entrevista de conhecer um pouquinho melhor, e agora ela lançou nesta segunda-feira, né, um livro solo, né, espetacular, que trata principalmente de longevidade, saúde, mas eu quero que ela fale aqui. Seu Nascimento, gratidão. Muito obrigado, viu? Boa tarde. Você é muito top. Muito obrigada. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. É muito importante, né, esse trabalho que vocês fazem de divulgação, de trazer as informações. Muito obrigada mesmo, mais uma vez. Um livro é um filho, né? Exatamente. Fala um pouquinho tudo sobre esse novo livro. Como saiu a inspiração para fazer, alguns obstáculos que você teve para fazer, a pesquisa, a ansiedade do lançamento. Pode falar tudo. Tá certo. Eu nasci em São José do Rio Preto. Eu conheço lá, bem quente. Bem quente, assim. Maravilhosa, bem quente. É bem quente. E lá eu tive, né, na minha infância, eu tinha um pai que era bem mais velho do que eu. E vários avós. Então, enquanto todo mundo tinha tia de amizade, aquela tia que é a mãe da sua amiga e tudo, eu tinha avós. Então eu falo, eu tive 9 avós. E cada um deles me ensinou alguma coisa. E eu achava, para mim era muito natural você envelhecer. O pai da minha mãe faleceu com 95 anos. Que bacana. E saudável, conversando, andando. Então, assim, eu não tinha a questão do envelhecimento como alguma coisa ruim. Eu não conseguia perceber isso. Aos 17 anos eu vim para São Paulo. E aí as pessoas mais velhas desapareceram. Eu não sabia onde estavam essas pessoas, eu não tinha mais essa referência, porque os avós dos meus amigos não participavam, né, do nosso dia a dia. Mas eu sempre tive esse carinho, essa atenção com a questão da longevidade, com as pessoas mais velhas, até que, né, fazendo a história mais curta, eu cheguei num curso de psicogerontologia, que é o estudo do envelhecimento. Então eu fiz uma pós-graduação na PUC, durante um ano, estudando todos os aspectos do envelhecimento. Então, assim, arquitetura, a saúde, educação, a legislação. Então, eram várias matérias que tratavam dessa questão do envelhecimento. Aí eu falei assim, bom, é novo esse curso? Não existe mais. Ele existiu durante alguns anos, eu fiz esse curso logo depois que eu terminei o mestrado, e depois a professora que dava o curso, ela saiu de lá, e aí acabou esse curso. Levou o conhecimento. Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu falei, bom, se esse curso não servir para alguma coisa profissional, né, do trabalho, no mínimo ele serve para mim, para minha vida, porque o meu acordo é que eu vou envelhecer, né? Eu gostaria de envelhecer, porque a outra opção é a opção, assim, digamos que mais chatinha, né? Morrer no meio do caminho. Então eu quero ficar mais velha, né? Quero ficar velha. Então eu fiz esse curso e em 2008, lembra o que aconteceu em 2008? Nos Estados Unidos? Sim. Teve a questão lá, né, não da quebra, né, os Estados Unidos não quebrou, mas teve uma crise em 2008, e um pouco antes da crise eu tinha decidido que eu ia fazer uma casa para pessoas 50 a mais, né, 60 a mais, 70 a mais, enfim, de pessoas ativas. Então eu ia ter várias atividades ali, tecnologia, culinária, exercícios. Então eu ia montar uma casa para pessoas ativas, de atividades para pessoas ativas, né? 60 a mais ou 50 a mais ativas.
Só que aí veio essa questão dos Estados Unidos. Tinha um plano de negócio, tinha tudo certinho, né? Procurando um lugar para alugar ou para comprar. E aí veio essa crise e aí eu fiquei com medo. Eu falei assim, olha, acho melhor a gente segurar esse plano e fazer depois. E aí o depois não aconteceu, né? Porque eu fui fazendo outras coisas, outras atividades e fui deixando isso meio engavetado. Bom, existe um filme que é muito legal, chama Em Seu Lugar. Em inglês chama In Her Shoes, com a Cameron Diaz e a Shirley MacLaine. É um filme, eu não assisti. bem sessão da tarde, né? Bem tranquilinho, bem fácil. Só que assim, o meu olhar para esse filme não era só, embora eu também goste de filme sessão da tarde, não tenho nada contra isso, né? Às vezes é descontrai, é tranquilo, é gostoso de assistir, né? Mas ele é um filme que eu olhei com as lentes dessa questão de gerações, de longevidade. Novo olhar. Exato. E ele se passa dentro de uma instituição de pessoas idosas que tem até um hospital de retaguarda, né? Tem um hospital ali para atender as pessoas daquela... E assim, o interessante, né? Não é tão interessante, mas o que aconteceu ali é que durante as filmagens uma das pessoas realmente faleceu. Né? E aí eles têm uma homenagem a essas pessoas. Eles não são atores, são pessoas que moram ali. Bom, a Shirley MacLaine, a Cameron Diaz sim, mas os demais não. Então assim, é um filme bem interessante para quem, né, gosta e estuda essa temática. Sim. E aí então, aliado a isso, tem essa questão de abrir um local de atividades, né, um centro de atividade para pessoas mais velhas. E aí não fiz, né? Não fiz. Eu falei assim, poxa, mas eu vou escrever sobre isso, pelo menos, né? E vamos esperar essa crise passar. E aí comecei, entrei no Facebook, porque naquela época o Facebook, né, era as pessoas, tinham bastante pessoas ali, né, acessando essa rede. Entrei no Facebook e comecei a escrever algumas coisas. Então eu punha lá, desafio de domingo. Então no domingo tinha alguma coisa para você trabalhar com a mente. E aí você pensar e resolver um problema, que eu sempre gostei de, né, fazer palavras cruzadas, de fazer essas coisas, de resolver quebra-cabeça. Então, coloquei lá o desafio de domingo, que era alguma coisa para mexer com o cérebro. Coloquei o escorreguei, mas não caí e aprendi, que eram também historinhas de conflitos. E fui fazendo assim, fiz vários temas, né, e colocava lá. Durante muito tempo eu fiz isso. Que um dia eu falei assim, poxa, acho que eu vou tirar isso do Facebook, porque eu vou parar, eu parei de fazer, né? Então assim, tá até chato, o negócio meio parado, né? As pessoas entram lá, não tem novidade. E eu também vou guardar essas histórias. Quem sabe um dia eu escrevo um livro. E aí, de história em história, eu fui juntando 50 histórias. E até que um dia eu falei assim, gente, mas agora 50 também tá muito, né? Para fazer um livro. Aí fui escrevendo e li um livro de Harvard que chama Conversas Difíceis. Porque assim, como o tempo foi passando, eu faço isso há muitos anos, desde 2008, entendeu? Conforme o tempo foi passando, também as coisas foram surgindo e eu fui lendo e aprendendo mais sobre isso e cada vez mais interessado. E aí caiu na minha mão esse livro que chama Conversas Difíceis. É um livro de Harvard, é um livro de administração, né? Mas traz também a questão, exemplos de empresa, mas também exemplos nossos do dia a dia familiar. Peguei o livro e tinha uma história que era de um conflito entre uma sobrinha e uma tia. E eu achei muito interessante a história. Não vou contar para não dar spoiler, né? As pessoas podem querer ler o livro, então não vou contar. Mas foi a base para eu escrever coletar essas 50 histórias, né, ao longo desse período, e aí selecionar essas 31 histórias e escrever o livro, que foi lançado na segunda-feira. Mas guarda o restante aí que pode dar um novo livro. Sim, pode ter um segundo livro, um volume 2. Tá. E atendeu às suas expectativas? Se você reviu muitas pessoas que faziam um tempinho que você não tinha contato. No lançamento? Esses momentos são muito legais, né? Exato. Então, assim, o que eu fiz, né? Eu queria fazer um lançamento num lugar de fácil acesso, que as pessoas conseguissem chegar,
e que elas tivessem também esse momento de interação. Eu gosto de unir as pessoas. Né? Que bom. Eu falo que eu gosto de computador, mas eu gosto mais de gente. Então, eu gosto bastante de computador, mas eu gosto muito mais de gente. Então, unindo as várias turmas que eu tenho, né? Eu fiz 2 faculdades, algumas pós-graduações. Então, em cada lugar eu falo que eu não perco amigo. Então, fui juntando todos eles, agregando todos eles, do trabalho, né? Do trabalho 1, do trabalho 2, do trabalho 3, os amigos, a família, né? Tinha as pessoas lá. Então, fui juntando todo mundo. Eu falei assim, nossa, vai ser muito legal que eles também possam se encontrar. Né? As pessoas, foi um amigo meu que eu não via há 40 anos. Nossa. Desde a faculdade. Você reconheceu quando viu, não? Não, foi o que ele disse. Ele chegou na minha frente, ele parou assim, né? Eu falei, oi, Cássius. Ele falou assim, mas você se lembra de mim? Não, mas ele tem a mesma carinha, né? Então eu me lembro, com certeza e tal. A gente até interage, né? Porque hoje tem várias ferramentas, que a gente conversa, mas você não encontra as pessoas. E aí eu queria também promover esse encontro, né? De que eles se divertissem, estivessem num ambiente gostoso e que eu pudesse lançar um livro e tal. E aí foi isso que aconteceu. Eles acabaram ficando na fila ali, não tem como evitar, né? Eu posso ir para assinar vários autógrafos e tudo. E aí acabaram interagindo, conversando e deu tempo de ler inclusive 1 ou 2 histórias. Então, você me fazendo essa pergunta, claro, eu gostei de fazer, gostei de escrever, mas eu não tenho o meu feedback assim, né? Se é bom ou se não é bom. Eu acho que sim. E aí é interessante ouvir o feedback das pessoas que chegaram ali, algumas emocionadas de que se identificaram com a história, ou porque não havia pensado sobre aquele ângulo. Sim. Então, assim, de alguma maneira, o livro tocou essas pessoas. Que era a minha intenção, né? Você lê um livro que não tem emoção nenhuma, que você não se identifica e fica indiferente, eu acho que não é um livro interessante. Eu gosto de livros que, de alguma maneira, me trazem conhecimento, ou que mexam com as minhas emoções, ou que me faça refletir, porque ele tem uma partezinha de reflexão. É importante. Sim. Então, assim, as pessoas dão um alento, né? Se eu estou vivendo aquela situação, ou também me ajuda a sair daquela situação, me ajuda a pensar o que fazer caso eu tenha alguém ou eu mesma naquela situação. Então eu acho que alguns comentários foram nessa direção. Eu fiquei bastante contente realmente do lançamento, deu tudo certo, né? A gente fica meio apreensivo se vai tudo certo, se vai funcionar, se vai chover, né? E choveu. Mas foi bom, foi muito gostoso ter feito isso. Não, isso realmente faz bem. Reencontrar as pessoas, né? Mostra que você é uma pessoa aglutinadora, né? De talentos, principalmente, né? Isso é legal. E faz com que tudo aquilo, seja não só o livro em si, mas o contato com as pessoas, né? Mas eu espero que um dia um produtor de cinema chegue para você e fale assim, olha, eu preciso que você faça o roteiro, né, desse livro para virar um filme Netflix, por exemplo. Seria muito legal, né? Eu acho que, assim, além de ser legal, né, um reconhecimento e tal, eu acho que ele é necessário, eu acho que é útil. Né? Quando as pessoas veem, né, e falam assim, poxa, isso resolve o meu problema. Ou quando, porque assim, não é um livro, embora seja sobre longevidade, né, mas a longevidade começa quando a gente é pequenininho, né? Então todo mundo, às vezes as pessoas pensam assim, mas é um livro para velho, né? É um livro de 60 a mais e tal. Ele é um livro para eu começar a pensar como eu, né? Quando eu tenho 20 anos. Exatamente. Porque ter assim, uma visão a longo prazo. Uma visão a longo prazo, assim. Primeiro, eu que tenho 20, me relaciono com quem tem 60. Exato. E eu também vou ter a mesma coisa, né? Eu também quero chegar lá, né, nos 60, nos 70, nos 80 e tal. Então, é um livro para as gerações. Então, neste livro eu tenho conversas, né, histórias onde tem pessoa mais velha com pessoa mais velha, eu tenho criança com pessoa mais velha, eu tenho jovem com jovem, né, porque as gerações passam por todas elas, né?
Então o conflito ele existe em qualquer momento. E eu tenho pessoas, né, que têm a minha idade aí com pessoas de minha idade. Então tem toda uma conversa de todo mundo com todo mundo. Porque é assim que a ONU funciona, né? Sem dúvida. Isso é legal. E você falou que você tem ainda outros planos aí, capítulos de livros, né? Eu tenho outras histórias ainda. Outras histórias. Que eu não usei, né, nesse livro ainda. Eu achei, na realidade, que ele ficaria um livro muito grande, assim, muito gordinho. Então eu acabei usando 31 histórias, mas eu tenho as demais ainda guardadas. Tá certo. Pode ser que tenha um volume 2. Verdade. Tá ótimo. Você pode passar seus contatos? Nós vamos escrever aqui também. Claro. Se as pessoas quiserem adquirir o seu livro, ou ter contato com você, ou dar sugestões, dar feedback também. Sem dúvida. Eu sou Sueli Nascimento, meu telefone é 11 9943 5726. No Instagram eu tenho uma conta que é _, pausa estratégica. Tá. Maravilha. E onde tem o livro? Hã? Onde tem o livro? Onde tem o o livro livro? está disponível na Amazon, tanto o livro físico quanto o livro e-book. Tá perfeito. Tá ótimo. Gratidão e volte outras vezes. Tá? Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Internautas, Sucesso aí para vocês. os agradecimentos então a essa fantástica e talentosa escritora Sueli Nascimento. Nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.